E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Senhoras e senhores, você vai hoje aprender sobre o poder da determinação. Olha para mim, por favor. Jesus, quando ele veio pregar o Evangelho, ele veio trazer para o coração do povo o ensino da determinação. Uma pessoa que tem determinação, ela vai se destacar, ela vai ser diferente. Por isso que tu é diferente de familiares teus, de amigos teus, de pessoas ao teu redor, porque dentro de si existe esse poder, é o poder da determinação. Esse poder é tão forte que o próprio mal tentou impedir que Jesus usasse a determinação. E para você entender a mensagem de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva, vamos voltar ao tempo quando Jesus ele foi preparado pelo próprio Espírito Santo de Deus para usar a determinação. Todo mundo aqui, tem determinação. Só que você tem que usar mais essa ferramenta que Deus lhe deu. Quando eu digo usar, eu não estou falando que é da noite para o dia que as coisas irão mudar. Mas se você tem dentro de si a determinação, já é o início de uma mudança grande na tua vida. Repita comigo: eu tenho dentro de mim a determinação. Diga glória a Deus. Quando Jesus ele nasceu, José e Maria, eles cuidaram muito bem do Senhor Jesus. Porém, o anjo de Deus os advertiu, falando para irem para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. Passado o tempo, Jesus regressa novamente, porque Herodes já não estava mais entre os vivos. Jesus foi crescendo, tornou-se adolescente, tornou-se um jovem, tornou-se um homem feito. Quando completou 30 anos, o Espírito Santo levou Jesus para um deserto. Aí iniciou-se o trabalho da determinação dentro do Senhor Jesus. Ele estava sendo preparado. Olha o que diz a Bíblia, para você entender. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então olha para mim, você vai entender onde eu quero chegar, pela direção de Deus. O primeiro homem que foi tentado pelo diabo, esse homem caiu, foi Adão. Foi o primeiro homem. O diabo tentou, caiu Eva, caiu Adão. O tempo passou, Deus mandou profetas, mandou reis, mandou juízes, mandou servos, e a maioria não conseguiu concluir o que Deus pediu. Sempre havia alguma falha. O que Deus fez? Mandou Jesus. Quando mandou Jesus, o primeiro desafio de Jesus, preste atenção, foi conflito com o próprio diabo, o maior inimigo da humanidade, Satanás. Esse foi o primeiro conflito de Jesus. Satanás é tão sujo que quando Herodes mandou matar a criança, quem falou na cabeça de Herodes foi o próprio Satanás. Ele sabia que Jesus tinha nascido. Ele sabia que Jesus nasceu para crescer, para pregar depois o Evangelho. Então o mal já tentou parar Jesus. Jesus era apenas um bebê, uma criancinha. Qual ameaça uma criança faz? Nenhuma. Mas no mundo espiritual, Jesus fez uma grande ameaça, porque Jesus era a luz. Depois de 30 anos, olha o diabo de novo aí aparecendo, para ter um conflito outra vez com Jesus. Só que Jesus agora já era um homem, já não era uma criança.
Quando era criança, José e Maria levaram Jesus para o Egito. Jesus agora já era um homem feito. Já não havia José, só havia no caso Maria. Mas naquele deserto só estava Jesus e o Espírito Santo. E o mal para tentar atrapalhar. E nos nossos problemas é igual também. Os nossos desertos são assim. Só é você e o Espírito Santo para lhe guardar. E o mal para tentar te atrapalhar. Diga, está repreendido. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. O mal então se aproximou de Jesus. Jesus estava em jejum. Olha o que diz o versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então olha para mim, o mal sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Para você compreender melhor ainda, quando Jesus estava no jejum 40 dias e 40 noites, Jesus recebeu a virtude máxima que uma pessoa pode receber. O que estava em Jesus era tão grande que se alguém tocasse na roupa dele, a pessoa ficava curada. Lembra da mulher hemorrágica? A virtude do Senhor era tão poderosa que se Jesus soprasse em alguém ou tocasse em alguém, a pessoa ficava logo liberta. E o mal já sabia disso. O mal, quando viu Jesus em jejum e viu que Jesus já estava com a virtude máxima, o mal fez o seguinte: agora eu tenho que parar ele. Eu vou mandar ele transformar pedra em pão. Ele tentou fazer isso. Realmente Jesus tinha esse poder. Ele podia tocar numa pedra e realmente viraria um pão, porque ele estava com a virtude máxima. E o mal queria tirar aquela virtude de Jesus. Jesus então respondeu assim, o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha para mim, presta atenção. Por que Jesus não transformou a pedra em pão, embora poderia fazê-lo? Porque Jesus, se transformasse a pedra em pão, Jesus estaria obedecendo a ordem do diabo. E Jesus veio à terra para obedecer a ordem de Deus, não foi a ordem do mal. Você está na terra, aqui no planeta Terra, para obedecer a ordem do Pai, a ordem de Jesus, a ordem do Espírito Santo, a ordem de Deus. Deus não te chamou para você obedecer às ordens de Satanás. Pelo contrário, você tem que repreender os pensamentos do mal e abrir seu coração para obedecer a ordem do nosso Deus. Quem está compreendendo essa mensagem? Então a primeira determinação que Jesus usou, você já ouviu hoje. Ele não aceitou obedecer às ordens do nosso inimigo. Mas o mal não parou por aí. O diabo é perseverante. Ele não consegue a primeira, ele vai querer tentar a segunda vez. Olha o que diz o versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, a parte alta, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como o diabo é sujo. Não conseguiu derrubar Jesus, fazendo Jesus obedecer. Agora o diabo mudou a estratégia. Ele queria que Jesus se suicidasse. Uma pessoa que vai para uma altura e se joga, é para quê? É para tirar o quê?
é para tirar a própria vida, é para ceifar a própria vida. Mas se Jesus fizesse isso, Jesus não poderia pregar sobre a vida, porque ele próprio tinha tirado a vida dele. Ele não teria moral para pregar. E o acusador iria falar: quem és tu para falar sobre vida, se tu próprio tirou a tua? Olha como o diabo é sagaz, é mau e tem as intenções malignas. Se Jesus saísse daquela posição de obediência a Deus e se jogasse embora, o diabo é sujo. Ele usou a Bíblia falando: olha, pode pular do alto, porque está escrito que os anjos vão guardar. Mas os anjos só vão guardar se você sofrer uma queda sem intenções da queda, ou seja, não foi intencional, foi sem querer, foi algo que aconteceu. O anjo nunca vai livrar quem quer tirar a própria vida, porque a pessoa que quer tirar a própria vida, ela já está totalmente dominada pelo espírito da morte. E Jesus estava no deserto com o espírito de vida, que é o Espírito Santo, mas o mal queria que Jesus estivesse com o espírito da morte. Olha que situação. Vocês estão compreendendo o teor dessa mensagem de hoje? Como é muito sério a caminhada da fé. Você está passando por lutas, e eu tenho certeza que você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa luta. Por mais difícil que ela esteja, lá no trabalho, na sua vida particular, eu quero que você aguente firme. Eu só tenho algo para lhe dizer: seja forte, porque o que o diabo quer é que tu desista. E quando o diabo trabalha para tu desistir, é porque você já está chegando na vitória que você quer. Diga glória a Deus. E se tu desistir, você depois vai se arrepender, vai lamentar. Você já está perto da mudança que você quer. Então aguente firme. Ah, pastor, mas está difícil. Eu sei que está difícil. E quem disse que é fácil? Quem pregou para você que seria fácil? Qual foi o dia que Cristo falou que seria fácil? Aliás, ele falou que no mundo a gente ia ter o quê? A gente ia ter aflições. Quando fala no mundo, ele fala no mundo do trabalho, no mundo da família, no mundo particular da vida, no mundo cotidiano, no mundo do dia a dia. Vamos ter aflições. Mas ele pede uma coisa: para a gente ter ânimo, para a gente ter coragem, para a gente estar forte na presença de Deus. Mais vale você estar passando luta, mas ter Jesus contigo, do que estar passando luta e ter o diabo dominando a pessoa. Diga: está repreendido. Então Jesus repreendeu novamente o mal. Para concluir, olha o que diz o versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora olha para mim, isso aqui é muito sério. Muitos líderes religiosos, artistas, pessoas famosas ou não famosas, por quererem luxo, reconhecimento e fama, aceitaram fazer um pacto com Satanás. Quantas pessoas? Judas Iscariotes aceitou fazer um pacto para entregar Jesus. E o que é que ele ganhou? 30 moedas de prata, que nem usou. Para tu ter uma ideia, ele nem chegou a usar, porque quando viu que cometeu algo errado, ele jogou-as no chão e foi tirar a própria vida. O Judas Iscariotes. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando Satanás ele quis oferecer a Jesus os reinos, a riqueza e a fama, ele mostrou para Jesus a riqueza dos faraós, mostrou a Jesus a riqueza dos reis.
Satanás quis dizer: olha, se você se ajoelhar perante mim, eu vou te fazer o famoso, eu vou fazer você ser grande. Tem líder religioso que quer ser famoso, que quer ser reconhecido no mundo inteiro. Mas aí Jesus falou: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Olha só, eu já vi muito líder religioso crescer e depois cair. Por que caiu? Porque ele quis a glória de Deus para ele, e a glória de Deus não é para nós, a glória de Deus é para o próprio Deus. Eu já frequentei uma igreja que há um ritual que pouca gente sabe, mas eu sei, eu fui lá pastor, e eu vi e eu sei. Há um ritual de fazer um buraco e colocar a Bíblia dentro e tapar com terra, enterrar a Bíblia. É um ritual. É um ritual que o líder máximo dessa tal igreja fez com Satanás. Tipo assim: olha, eu vou dar tudo para ti, mas tu vai ter que fazer um ritual. Toda a igreja gigantesca que você fizer, você vai ter que enterrar a Bíblia. A gente só enterra o quê? O que a gente só enterra? Diga lá para mim. Os mortos. Você teria coragem? Vamos ser sinceros. Imagine que eu estou aí na tua frente, olhando bem perto dos seus olhos. Tu teria coragem? Você que também está nos assistindo, preste atenção. Tu teria coragem de pegar a Bíblia que tu tem aí, ou em casa, fazer um buraco no quintal? Olha só, fazer um buraco no quintal, colocar a Bíblia e tapar com terra. Você teria essa coragem? Só quem está cheio do diabo para fazer uma coisa dessa. Pois é, mas há um líder bem famoso que faz isso. E aí? Como é que você me explica? E ele fala de Deus, e fala, e busca, e ora, e canta, mas ele enterra a Bíblia. Será que tem algo errado com ele, igreja? Fala bonito, até fala bem, fala outros idiomas, mas tem Bíblias em buracos enterradas. Você acha certo isso? Quem é que quer a Bíblia enterrada dentro do buraco? Alguém pode me responder? Alguém pode me responder? Quem quer a Bíblia enterrada no buraco? Quem é? Exatamente. Quem está percebendo? Igreja, olha para mim. O povo às vezes está com a mente tapada. Não se iluda com grandes construções, com templos gigantescos. Se Deus quiser nos dar um templo gigantesco, Ele dará. Se Ele não quiser, não vai dar. Acabou, é assim, Deus é assim. Se quiser, amém. Se não quiser, amém na mesma. Não confunda gigantesca, coisas gigantes, monumentais, com o poder de Deus. Não confunda. Faraó tinha grandes pirâmides e era totalmente endemoniado. Herodes morava num grande palácio e era endemoniado. O Vaticano é gigantesco, a idolatria é gigantesca também, e não obedecem a Deus. Cuidado com o tamanho. Tamanho não quer dizer nada. O templo é bonito, olha o tamanho, olha a grandeza, olha o estacionamento gigante. Cuidado, não vá pelas aparências, você vai se prejudicar. E tem muita gente indo pelas aparências. Eu já estive lá, eu sei como é. Eu podia passar o dia todo falando aqui de muita coisa, mas minha intenção aqui é o Evangelho de Jesus. Eu falei sobre essas coisas porque tem a ver com o que eu estou pregando aqui. Satanás falou: vou te dar fama, riqueza, luxo, tudo, mas você tem que dobrar o joelho para mim. E Jesus não dobrou o joelho para Satanás. Eu já fui convidado por uma ordem secreta. Eu já fui convidado para fazer parte. Mandaram uma mensagem na internet para mim. Temos acompanhado o seu desenvolvimento espiritual. Temos visto a igreja. Quer fazer parte do nosso grupo? Um grupo secreto. Um grupo ocultismo. Queriam me convidar para ir, porque eles só convidam quem tem tipo um dom, que prega, que tem pessoas. Eles não querem qualquer um. Sabe qual foi a minha resposta? Estou satisfeito com o Deus que eu sirvo. E bloqueei. Acabou. Agora imagina se eu vou na conversa.
Porque eles disseram: vamos investir em você, vamos te dar um investimento, você vai ter um lugar melhor, um lugar maior. Olha só, temos visto a sua maneira de pregar. Ok, eu já estou satisfeito com quem eu sirvo, e eu bloqueei. Imagina se eu vou na onda, podia estar num lugar maior, vocês iam estar junto, mas no final ia tudo para o inferno depois, porque eu não podia falar o que eu fiz para crescer tanto. É algo oculto. Olha o mistério aí. Quantos líderes já caíram nessa conversa e caem até hoje? Porque eles querem fama, eles querem grandeza. Jesus era humilde. Jesus, quando entrou em Jerusalém, entrou montado no jumento. O rei Herodes andava com um cavalo caro e muito grande. Jesus andou em um jumento de carga. O jumento não era usado para a gente montar, é só para colocar cargas. Jesus foi ali, porque Jesus estava levando nossos pecados com ele. Diga glória a Deus. Então, igreja, vigia, não se iluda com grandezas. O único que deve ser grande na tua vida e na minha é Deus. Só Deus é grande e mais nada. Se Deus quiser fazer nossa vida grande, Ele o fará. Se Ele quiser fazer a nossa vida modesta, assim será, e glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Ninguém está aqui numa competição, quem é maior, quem é menor. É tudo igual aos olhos do Senhor. Diga glória a Deus. E continuando diz aqui, o versículo 9: e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga glória a Deus. Hoje você aprendeu o poder da determinação. Jesus estava determinado a ser de Deus, e é isso que você tem que ter dentro de si, uma pessoa determinada a ser de Deus, a não se iludir com grandezas, com monumentos. Isso quer dizer nada. Aliás, os apóstolos perguntaram: mestre, olha essas construções, olha esses prédios tão imensos, olha que arquitetura grande. Cristo olhou e falou assim: olha, não vos enganeis, haverão dias que não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus quis dizer? Não se importe com monumentos grandes. Quem tem que estar de pé somos nós, porque isso aí é pedra, ela vai cair, e nós que somos da fé temos que nos manter de pé. Diga glória a Deus. Quem está percebendo essa mensagem? Então Jesus, Ele mostrou que se houver determinação dentro de você, você não vai ser enganado por nada nem por ninguém. O mal tentou enganar Jesus. Primeiro queria que Jesus obedecesse suas ordens. Jesus não obedeceu, não transformou pedra em pão. Depois o mal queria que Jesus se jogasse de alto a baixo, usando os problemas da vida para a pessoa pular de uma altura para pôr fim à própria vida. Jesus também repreendeu. E no fim, o diabo sujo colocou a parte maior para o fim, para ver se Jesus caía na conversa dele. Olha, eu vou te dar fama, eu vou te dar poder, eu vou te dar luxo, eu vou te dar tudo. E Cristo não aceitou e falou: eu só vou adorar ao meu Deus, e só a Ele eu vou dar culto. Diga glória a Deus. E Jesus venceu através da determinação. E assim será também com a senhora e com o Senhor. Tenha determinação dentro de você. Repita comigo: meu Deus, eu quero a determinação na minha vida, nos meus pensamentos e no meu coração.